Olá pessoas que assistem os vídeos aqui do meu canal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Estou aqui de novo na internet e vou falar com vocês sobre os processos passivos. E os processos passivos podem se dividir em três, que são a difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Tá? Eu vou lhe falar aqui tudo que eu já estudei, o que eu conheço sobre esses processos, tá bom? Mas antes eu preciso que você entenda um pouco sobre a estrutura da membrana citoplasmática das células e as características funcionais também. Não assim as características funcionais, mas tem um vídeo meu que estuda bem a fundo isso aí, fala bem a fundo. Eu vou deixar o link aqui embaixo ou no card aqui se eu conseguir. Mas nesse vídeo aqui eu vou lhe dar uma ideia de como é que acontece na verdade, como é a estrutura de uma membrana citoplasmática, beleza? Bom, pessoas, eu tenho aqui para você um esquema da membrana citoplasmática. Então, eu estou pegando uma célula eucariótica aqui, pela forma que ela está, um pedacinho da membrana dela, mas as membranas, tanto nas procarióticas também, são dessa mesma forma aqui, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que entender é que uma membrana citoplasmática ela é formada basicamente por três componentes: proteínas, glicídios e fosfolipídios. Tá? Primeiro sobre as proteínas. As proteínas elas podem estar dispostas na membrana de forma integral ou de forma periférica. O que isso quer dizer? Se ela estiver de forma integral, ela vai estar disposta por toda a prolongação longitudinal da membrana citoplasmática. Ela vai estar em contato tanto com o meio externo, tanto com o meio interno da célula. As periféricas vão estar na periferia da membrana citoplasmática. Tá? Os glicídios, que são açúcares, eles podem estar tanto ligados a um fosfolipídio, que é outra estrutura, a terceira estrutura da membrana, ou a proteína. Aí eles podem ser classificados como glicoproteínas ou glicolipídios. Tá? Sobre os fosfolipídios, que é essa cabecinha com as perninhas, você vai entender lá na frente, se eu puder explicar como é que é formado o fosfolipídio, que é um tipo de lipídio, que tem uma cadeia de fósforo na ponta e tem o corpo, as perninhas de lipídios. Ele é uma molécula anfifílica, ele tem afinidade tanto com a água quanto com óleos, né? Então ele é tanto polar quanto apolar. E por isso que tem essa conformação aqui da membrana. É interessante que a membrana tenha essa molécula como constituinte da membrana, porque ela precisa interagir com a água. Tá? Então, para você já entendeu como é a estrutura, ou essas proteínas que estão aqui integrais à membrana citoplasmática é que vão subsidiar o acontecimento da difusão facilitada. Bom, gente, já que você entendeu como é que acontece, ou melhor, como é que é a estrutura da membrana citoplasmática, então a gente vai falar agora sobre os processos passivos. A gente tem três, né? Como eu falei para vocês. A gente tem a difusão simples. E como é que acontece a difusão simples? A difusão simples é apenas a difusão dos solutos em função de uma diferença de concentração do meio interno com o meio externo da célula. Então, geralmente, a difusão simples acontece com moléculas pequenas e apolares, porque elas vão passar com facilidade na membrana, porque a membrana ela é constituída por fosfolipídios. Então, tem lipídios ali. Então, se passa uma molécula que tem afinidade, que pode se diluir a lipídios, então ela passa com facilidade, como os gases. Tá? Então, a difusão simples acontece assim. Se o meio interno da célula está hipotônico em relação ao meio interno, o meio externo, na verdade, se o meio interno da célula está hipotônico em relação ao meio externo da célula, então os solutos tendem a entrar dentro da célula por causa da difusão. E se essa difusão for por difusão de gases, vai acontecer por difusão simples. Um exemplo
que acontece no nosso corpo de difusão simples é a hematose. O sangue que está com um alto teor de gás carbônico passar pelos alvéolos dos nossos pulmões e depois ser bombeado com um sangue rico em oxigênio. O que acontece, né? O que explica isso acontecer? Quando o nosso sangue carregado de gás carbônico e com um teor baixíssimo de oxigênio chega nos pulmões, ele se depara com um meio hipertônico em relação ao soluto oxigênio. Então, dessa forma, a célula estando hipertônica em relação ao oxigênio, o oxigênio nos alvéolos pulmonares vão sair dos alvéolos e vão entrar no sangue, no plasma do sangue e nas hemácias, por difusão simples, porque tem uma concentração baixa de oxigênio nas hemácias. Aí o oxigênio vai se juntar com a hemoglobina, vai fazer a oxohemoglobina e vai dar tudo certo, tá? E o carbono sai pelo mesmo motivo. O carbono está muito concentrado no sangue, em forma de íons de carbono, e vai para os alvéolos pulmonares por causa dessa diferença de concentração. Então, nesse caso, os alvéolos pulmonares, em relação ao carbono, ele é um meio hipotônico. Então, sai carbono do sangue, do plasma do sangue, e vai para os pulmões e a gente faz a ventilação, que isso que eu fiz agora não é respiração. A respiração que faz é as células. Isso que eu fiz é a ventilação dos meus pulmões. É a ventilação. Tá? O outro processo que acontece é a difusão facilitada. E por isso que eu mostrei para vocês essa... Mexeu aí, não foi? Essa bicha aqui. Essa proteína integral. Essa proteína integral, ela pode ser uma aquaporina, pode ser que é uma permease, e também tem as que formam poros, que é como essa daqui. O que é que vai acontecer? Existem moléculas que precisam sair com rapidez e entrar com rapidez dentro da célula. E se ela for entrar e sair por difusão simples, ela vai demorar muito, porque geralmente essas moléculas que sofrem difusão facilitada, elas são polares e elas não conseguem passar com facilidade na parte apolar da membrana citoplasmática. Então, o que é que vai acontecer? A célula vai precisar fazer um mecanismo para essas moléculas entrarem com facilidade. E é através das permeases, entendeu? Então, as permeases vão deixar com que essas moléculas entrem com facilidade, entendeu? Vai facilitar, vai catabolizar o processo. São enzimas, as permeases são uma espécie de enzima que vai facilitar essa passagem de moléculas polares que não passariam com facilidade pela membrana plasmática. Um exemplo disso é no fígado. A gente armazena glicose em glicogênio. Então, quando o nosso corpo é estimulado a colocar a glicose dentro das células para quebrar, através da insulina que o pâncreas produz. Através da insulina que o pâncreas produz, tá certo? Isso mesmo, é o pâncreas que produz a insulina. Lá no fígado a gente vai armazenar a glicose em forma de glicogênio, beleza? E às vezes a gente precisa dessa glicose no sangue para a gente poder queimar ela em alguma parte do nosso corpo. E se a gente for deixar a glicose passar pela membrana, por difusão simples, não vai dar, vai passar muito devagar. Então, a gente tem as permeases, que são as células que vão facilitar essa passagem da glicose para fora, para dentro, tal. Quando ela entra dentro da célula, ela é armazenada em forma de glicogênio, ela perde a capacidade de sofrer processos difusivos. Beleza? E agora a gente tem a osmose, que acontece pelas aquaporinas, que é um tipo de difusão que acontece com a água, né? E em outros vídeos eu posso falar para vocês o que acontece com células animais e vegetais quando elas estão em meio hipertônico, hipotônico e isotônico. Hipertônico, hipotônico e isotônico, beleza? Nas aquaporinas, quando a célula está no meio hipertônico, a água tende a sair dela e ir para o meio hipertônico, né? Onde tem uma maior concentração de sais.
E acontece por essas proteínas também, que são proteínas integrais, aquaporinas, que são permeáveis, porque se a água passar pelo meio da membrana, não vai ser com facilidade, porque a água é polar e a membrana é, de certa forma, apolar na sua constituição interna. Então a gente precisa que a água passe com facilidade. É o que acontece quando a gente vai suar. A célula vai perder um pouco de água para o meio e essa água vai ser conduzida para as glândulas sudoríparas mais perto e depois vai ser exteriorizada. Então, a água que vai sair das células vai sair pelas aquaporinas. Beleza, minha gente? Esses são os processos passivos e era isso que eu sei que você deve entender como base para tirar uma notinha boa no vestibular, né? Beleza? Um beijo, um abraço.